Flip Porto, 7ª Festa Literária Internacional de Pernambuco. Oh, linda, tens a paz dos mosteiros da Índia. Tu és linda, pra mim és ainda minha mulher. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse painel da 7ª edição da Festa Literária Internacional de Pernambuco, onde vocês têm 3 convidados que já publicaram livros sobre Gilberto Freire, livros com olhares diferentes, temáticas diferentes, interesses diferentes. Mas, de algum modo, eu lembro de uma fala que eu já ouvi o Lodi fazer umas 2 ou 3 vezes, onde ele diz que nenhuma obra e nenhuma discussão de Gilberto Freire se isola, se fecha. Que, de certo modo, uma discussão puxa a outra, um papo puxa o outro. Eu acho que isso vai acontecer hoje. Cada convidado preparou uma fala inicial de cerca de 15 minutos, 20 minutos. Enquanto isso, vocês já podem encaminhar perguntas. Mas eu acho que, apesar de serem assuntos diferentes, de repente, abordagens diferentes, elas vão se relacionar, elas vão dialogar e vocês também podem participar deste diálogo. Me parece que o próprio título do painel, Gilberto Freire, lido com paixão, ele é um tanto pleonástico, porque eu nunca vi alguém ler Gilberto Freire sem paixão. E paixão nos 2 sentidos, naquele sentido da cordialidade, João, para os 2 lados. Ou as pessoas amam e criam uma relação de afeto com Gilberto Freire. Várias pessoas, eu já vi isso, quando começam a falar de Gilberto Freire, diz: olha, eu trabalho com Gilberto Freire, mas não consigo deixar de ter um olhar apaixonado. Da mesma maneira, há aquelas pessoas que não aguentam falar em Gilberto Freire. Então, é um assunto que, inclusive, a gente evita em mesa de bar, porque vai dar problema. Falar de Gilberto Freire em mesa de bar é dar problema. Olha, se tem alguns assuntos que é melhor não falar, é de relacionamentos dos amigos, trabalho e Gilberto Freire. Mas aqui nós vamos falar sobre Gilberto Freire e vocês não fiquem acanhados de fazerem perguntas. Então, a gente começa, eu vou deixar, questão de cavalheirismo, a nossa Fátima Quintas, que é escritora e antropóloga, começar este nosso painel, e depois a gente tem os outros 2 convidados também fazendo esta fala inicial, e ratifico, podem encaminhar suas perguntas para a gente ter depois uma conversa bem interessante aqui. Fátima, seja muito bem-vinda ao nosso painel. Boa tarde a todos. Primeiro, naturalmente, as palavras protocolares, agradecimento a Antônio Campos, a Mário Hélio, pelo convite de participar desta mesa, é uma alegria imensa para mim. E parabenizá-lo pela essa festa maravilhosa. Eu quero dizer que conheci Gilberto Freire ainda criança, porque meu pai era muito ligado a ele, meu pai foi um historiador importante aqui no Recife, Amaro Quintas, era muito ligado a ele, então eu acompanhava meu pai ao sítio de Apipucos, muitas vezes. Mas, na verdade, foi em 1965, quando eu entro para a Fundação Joaquim Nabuco, onde trabalhei 37 anos, que nesse momento que eu entro para a Fundação, eu me encontro com Gilberto todos os dias, todas as tardes, e a partir daí eu comecei a ler Gilberto Freire e a ler Gilberto Freire de uma maneira apaixonada. Na verdade, eu conheci primeiro o homem, depois a obra. E o que mais me impressionou é que Gilberto se entregava de corpo e alma à sua obra. A sua obra era latejante. A sua obra tinha pulsações, emoções, humanidades, sentimentos, afetos. Aquele homem que eu conheci, supersticioso,
Não sei se vocês sabem, mas não conte para ninguém não. Mas no quarto de dormir, a cama de Gilberto ainda está lá, assim, fica no meio, porque ele era supersticioso. E então, se colocasse os pés para a janela, era sinal de que podia morrer. Então, a cama fica no meio. Esse homem supersticioso, esse homem que sentava muitas vezes para almoçar, e era galinha, e então ele olhava e dizia: por acaso essa galinha é aquela que eu estava brincando no galinheiro anteontem? Dona Madalena, séria, dizia: não é. É, eu não vou comer essa galinha. É impossível. E ficava revoltado, como não podia comer a galinha que ele brincou com ela 2 dias anteriores. Gilberto, passeando pelo sítio, andando de bengala, somente ele andava de bengala pelo sítio, com tamancos. Gilberto colecionando bengalas. Esse Gilberto afetuoso, doce, meigo, era isso tudo que eu encontrava nos livros dele também. E então, eu vou pensar alguns aspectos que realmente me fazem admirá-lo e cada vez mais eu me apaixono por Gilberto Freire. Eu vou começar por uma frase dele, que eu gosto muito e que eu acho que diz, talvez encerre num parágrafo um pensamento maior. Estudando a vida doméstica dos antepassados, sentimos-nos aos poucos nos completar. É outro meio de procurar-se o tempo perdido, outro meio de nos sentirmos nos outros, nos que viveram antes de nós, e em cuja vida se antecipou a nossa. É um passado que se estuda tocando em nervos, um passado que se emenda com a vida de cada um. Esse passado que se estuda tocando em nervos, essa delicadeza que Gilberto tem para com esse passado, é exatamente essa busca proustiana que Freire sempre teve. Ele nunca se sentiu completo, ele nunca se sentiu pronto, tanto que Gilberto Freire nunca gostou de ser chamado mestre. Não, ele dizia: eu sou um aprendiz. E então, essa maneira de tocando com um passado que se busca tocando com os nervos, é uma forma que Gilberto procura de, sem dúvida nenhuma, adentrar a própria memória involuntária de que fala Proust, ou a memória voluntária que ele tanto buscou e que ele tanto queria. Ele queria encontrar, sim, essa memória. Gilberto, sem dúvida nenhuma, ele exerceu, ele foi um praticante permanente de um exercício intelectual de recaptura do tempo. O tempo para ele foi fundamental. E o tempo tríbio, como ele conceituou. Um tempo em que o presente, passado e futuro estavam simultâneos, numa fusão permanente, não havia separação. O tempo tríbio, que ele, evidentemente, ele vai se apoiar em Santo Agostinho, quando Santo Agostinho diz o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes, o presente das coisas futuras. Esse tempo presente, que mas que já passou, esse que eu disse já foi, é exatamente esse tempo que Gilberto quer sentir. Gilberto não viveu todos os tempos, mas nós todos somos tempos. Tempos que não vivemos alguns, mas que sentimos. E Gilberto sentia, o sentimento em Gilberto era a flor da pele. É como dizia Clarice Lispector, Gilberto sempre escreveu com esse sentimento à flor da pele em carne viva. A sensação que a gente tem é essa, é de alguém que está tocando em nervos esse passado. E então, com a primeira paixão que eu tenho por Gilberto é justamente essa paixão de recapturar o tempo. E recapturar como? Aí vem a segunda paixão.
recapturar através da ênfase na vida privada. Era a vida privada que interessava a Gilberto. Era a intimidade que interessava a Gilberto. Era o dia a dia. Eram os pequenos detalhes. Não eram os grandes fatos. Era o chamado, que os franceses chamam o petit fait. É exatamente aquilo que é pequeno, o que é simples, o que é do dia a dia, o que é a rotina. É isso que Gilberto estava interessado. Não os grandes feitos. Ele queria era conhecer pelo buraco da fechadura, como certa vez eu perguntei, e ele me disse, eu gosto de olhar pelo buraco da fechadura. E tem mais, eu vejo por um olho de perto e por outro de longe. Então, é essa, sempre Gilberto, em posições de antagonismos, sempre num equilíbrio de antagonismos, sempre buscando esses contrários, vendo de perto, vendo de longe e chegando aonde ele pretendia chegar. Quando eu penso exatamente nessas intimidades, quando eu penso no Gilberto, com ênfase na vida privada, e veja, é importante a gente dizer que Gilberto, quando estudou a vida privada, ele foi extremamente pioneiro, porque em 1922 ele já escreveu sua tese em Colômbia, de mestrado, e já fez uso da vida privada. O que os franceses vêm fazer posteriormente, somente em 1929. Então, ele é pioneiro, ele é madrugador, ele se antecipa, ele é um antecipador. Não há dúvida que ele tem antecipações incríveis. E quando eu penso em Casa Grande Senzala, eu penso também no poema Evocações do Recife, de Manuel Bandeira. Vocês sabem que Manuel Bandeira, Gilberto pede esse poema, Evocações do Recife, em 1925, quando ele vai organizar o livro do Nordeste, que foi o livro comemorativo dos 100 anos do Diário de Pernambuco. E ele telefona para a Bandeira e diz a Bandeira, Bandeira, eu queria um poema do Recife, um poema voltado para o simples e para a infância. E Bandeira responde um tanto aborrecido, mas como? Eu recebo encomenda de poema? Quem já se viu encomendar poema? E simplesmente, pouco tempo depois, ele manda esse poema. Eu vou apenas ler os 8 primeiros versos, porque é aí, nesses 8 primeiros versos, que eu acho que a gente vai encontrar realmente Casa Grande Senzala. Mas isso em 1925, antes de Casa Grande Senzala ser publicada. A Casa Grande Senzala é publicada, vocês sabem, em 1933. Mas veja o que Bandeira dizia. Recife, não a Veneza americana, não a Morritsat dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. É essa infância que Gilberto busca. Eu acho que vocês sabem que o primeiro projeto de escrita de Gilberto foi A Procura do Menino Perdido. Era um livro ligado ao menino, à infância. Depois ele mudou de projeto, mas ele diz isso claramente no livro Tempo Morto e Outros Tempos. Então é essa infância que ele busca, mas uma infância alongada para trás. Uma sociologia regressiva. Alguma coisa que ele vai buscar lá atrás. Não é só a infância que ele viveu, é uma infância que vai lá para trás. Quando Baudelaire diz que a infância é minha pátria, e quando Joaquim Nabuco diz que o que importa para ele sempre foi o traço maior da infância, a gente entende exatamente essa constante busca de Gilberto de um tempo que ele mesmo questiona quando ele dá o título de Tempo Morto e Outros Tempos. Não, Tempo Morto não existe. Tempo morto está dentro da gente e a gente recaptura. Então, é essa
permanente vivência e tentativa de sentir esse tempo que Gilberto nos traz, evidentemente, mediante a vida privada. E na vida privada, o que Gilberto vai nos trazer de pioneirismo? Casagrande-Senzala vai nos trazer alguns detalhes, alguns tópicos. Primeiro, a imagem da mulher. A mulher até então teria vivido uma história de silêncios. Pelo menos 450 anos essa mulher viveu uma história de silêncios. E Gilberto vai trazer essa mulher. Vai trazer a criança esquecida, essa criança que até 7 anos de idade ela era muito querida, cheia de cachinhos, bonitinha, engateando, quase igual ao menino Jesus. Mas depois dos 7 anos tornava-se menino diabo, ou então a sinhazinha ia se preparar para fazer a primeira comunhão e se casar. Começava toda a opressão. O moleque, que normalmente era filho do senhor de engenho, mas que era companheiro do menino, do ioiôzinho, e que simplesmente era um saco de pancadas. As crenças, as crendices, as assombrações, as práticas religiosas, o cristianismo lírico e sexual, que Gilberto tanto falou, e depois a gente pode voltar a esse assunto, lírico, porque é um cristianismo não ortodoxo, um cristianismo heterodoxo, sexual, porque é um cristianismo que fez vista grossa a muita coisa que se passou na Casa Grande e Senzala. Afinal, Gilberto tem uma frase que eu acho fantástica, ele diz que o catolicismo é a unidade, é o cimento, aliás, da nossa unidade. Então, se o catolicismo é o cimento da nossa unidade, a nossa colonização foi pautada nesse catolicismo. A sexualidade, Casagrande-Senzala é um livro extremamente sexual e sensual. Ela é sexualizada, ela é uma obra sexualizada. Gilberto era um homem sensual. E ele não fez questão de esconder isso, não. A gente sente isso nas suas memórias, quando ele fala nas suas memórias. Eu estou correndo um pouco por causa do tempo, viu? Bom, então, Casagrande-Senzala é uma obra de intimidades. Eu costumo dizer que Gilberto Freire viu o Brasil em cueiros e camisolas. É essa vida privada, é essa intimidade, é essa memória que está viva e que jamais pode morrer, porque simplesmente Gilberto acreditava e tinha certeza de sentir toda essa memória vivida. Um outro aspecto, quanto é que meu tempo? Temos ainda uns 5, 7, 10 minutos. Bom, então dá tempo de terminar. Um outro aspecto que eu gostaria de tocar e que me apaixona profundamente, já foi falado aqui algumas vezes, mas eu gostaria de voltar, é a questão da linguagem. A linguagem de Gilberto é uma linguagem poética, é uma linguagem lírica, é uma linguagem coloquial, é uma linguagem absolutamente inovadora para a década de 33, quando ele escreve Casagrande-Senzala. E quais foram as influências de Gilberto, né, para esta linguagem? Na verdade, a gente já ouviu aqui, e com certeza Gilberto recebeu influência, sim, dos ibéricos, recebeu influência, sim, dos místicos espanhóis, Santa Teresa d'Ávila, San Juan de la Cruz, Raimundo Lúlio e outros. Mas Gilberto vai sofrer uma influência muito forte do imagismo. O imagismo, que é um movimento que surge na Inglaterra por Ernesto Rommel e que vem se apresentar como uma reação ao que poderia estar vago no simbolismo. Logo, é uma espécie de um reparo ao simbolismo. Esse imagismo, era preciso a imagem estar mais clara. Esse imagismo Gilberto utiliza com uma acessibilidade, com uma capacidade de transitar, de criar palavras, de inventar palavras, de dizer o que realmente ele queria através desse imagismo. A gente já sabe também, aqui já se falou,
que ele recebeu a influência muito forte de Amy Lowell. Amy Lowell era uma imagista, foi, sem dúvida, uma figura exponencial na questão desse movimento, e ela fez uma conferência com Gilberto ainda em Baylor, uma conferência sobre o Walt Whitman. E, ao terminar a conferência, Gilberto se encantou tanto com essa conferência que escreveu um artigo que foi posteriormente publicado, ainda lá nos Estados Unidos, sobre justamente esse imagismo. Então, esse imagismo, se falou muito aqui na questão de Amy Lowell ter sido um primeiro amor de Gilberto Freire. Não sei. Eu acho que ele teve um amor, sim, pela mulher intelectual. Aí sim, eu acho que, sem dúvida alguma, ele teve. Até porque Amy Lowell era uma mulher muito feia. Feia, feia, feia. Eu não quero acreditar nem que Gilberto tenha se apaixonado por ela. Porque Gilberto, que tem um sentido estético maravilhoso, e que já em criança, vocês sabem que Gilberto só conseguiu aprender a ler com 8 anos, porque até então ele só desenhava. E isso é importante, como a percepção de mundo dele era uma percepção estética. Bom, mas vamos deixar a Amy Lowell de lado. Vamos passar, então, para uma outra influência. A outra influência sim, do imagismo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do imagismo, para ficar bem clara. Gilberto diz, cria uma imagem belíssima. O Brasil foi uma carta de paus puxada num jogo de trunfo em ouros. Veja que imagem extraordinária. Depois ele vai dizer, Portugal continua de ponta de pé no esforço de querer aparecer entre as grandes potências europeias. Uma outra imagem muito clara. E assim por diante ele vai criando imagens. Depois a gente vai entender, vai perceber nele claramente o expressionismo alemão. Gilberto esteve na Alemanha em 1920, ele viajou em 1918 para os Estados Unidos e depois ele vai para a Europa e esteve na Alemanha justamente quando o expressionismo estava em alta. E aí a gente também vai encontrar, eu trouxe um texto, mas eu prefiro ler depois, porque o tempo está correndo. Então, eu trouxe um texto onde a gente vai perceber claramente esse imagismo, esse expressionismo e, sobretudo, a enumeração caótica de Gilberto, que é uma outra influência que ele tem de Whitman e vai ter também de Vachel Lindsay. Eu voltarei a esse assunto se houver tempo, mas eu ainda quero dizer uma coisinha. Já passou? Não. Bom, eu queria dizer que vou deixar a metodologia dele para depois, porque é uma outra paixão também a metodologia, mas eu queria dizer que Gilberto era um homem que cultivava muito as amizades, e demais. Mas ele tinha amigos especiais, muito especiais. Zé Lins do Rego foi, sem dúvida, o seu maior amigo. E isso, por ocasião da morte de Zé Lins do Rego, há um texto de Gilberto que é, sem dúvida nenhuma, um dos textos mais bonitos da literatura brasileira. É de uma beleza incomum. Um outro amigo, Manuel Bandeira, tão amigo que os filhos de Gilberto chamavam Manuel Bandeira de tio Flag. Bandeira em inglês. Um outro amigo, Rodrigo de Melo Franco de Andrade. E um outro amigo, Odilon Ribeiro Coutinho, aqui da Paraíba, a quem ele confidenciou muita coisa. E aqui em Pernambuco, sem dúvida nenhuma, a gente não pode esquecer, mas de maneira nenhuma, o amigo maior dele, que foi Renato Carneiro Campos. O amigo que ele sempre disse que para ele era a mesma coisa de ser seu filho. Desculpa, eu ultrapassei o tempo, ainda tinha 1000 coisas para falar sobre Gilberto, mas é que Gilberto apaixona e a gente perde. Eu que peço desculpas, Fátima. Poderíamos ter uns 3, 4 painéis. Sim, tem muita coisa para falar aí, Gilberto. Lodi, sem mais delongas, o antropólogo e professor Raul Lodi. Bem, boa tarde, boa noite.
a todos e a todas, dizer da minha alegria de estar aqui não falando sobre Gilberto, mas celebrando Gilberto. Eu quero, nesses meus minutos de fala, celebrar Gilberto. E quero dedicar a minha fala a Sônia, que está ali, filha de Gilberto, Sônia Freire. Essa fala é para você, Sônia. Bem, nesse evento que tem como eixo, como gancho, o orientalismo, eu quis fazer um dever de casa bem adequado, um bom menino que faz o dever de casa. E fui buscar em Aventura e Rotina, livro de Gilberto, os encontros formais, físicos com o Oriente. E nele eu me inspirei, nele vou trabalhar um pouco essa minha fala. E eu quero, assim, celebrar Gilberto, a sua obra, a sua vida, a sua energia que contagia a todos nós. E chamei essa minha fala, e chamo essa fala de A Mirada Moura, ou A Pisada al Andaluz, ou Para Ler Gilberto Freire com a Devida Paixão. Eu, numa época do meu trabalho de jornalista, escrevi algumas coisas para o Diário de Pernambuco. Uma observação introdutória importante. Não sou pernambucano. Optei por Pernambuco. Sinto-me, assim, duplamente pernambucano pela opção e pela interação, encontro de vida e de paixão com essa terra. Escrevi um artigo uma vez sobre os títulos de Gilberto Freire. Os títulos de Gilberto não são apenas sugestivos, eles são micro-obras, são micropoesias os títulos de Gilberto. Então, eu aprendi muito e comecei a copiar Gilberto nos meus títulos. E faço títulos, assim, quase de meia lauda também, porque é muito interessante você já ter, não é, um pequeno canapé da obra ou do prato que você vai comer. Vamos ao texto. Então, eu quis trabalhar a questão oriental numa visão de um recorte que ele sempre trabalhou na obra, a questão moçárabe, a questão islâmica, a questão muçulmana, a questão da África Magrebe, na cultura, no povo, na sociedade brasileira. Gilberto, como nenhum outro, sobre misturar, mexer com os imaginários, provocar imaginações e realizar, assim, um texto geral e contínuo que busca os cenários sociais por ele tão bem escolhidos. Pode-se afirmar que há uma procura estética na sua obra, pois o tão conhecido morfologismo de Franz Boas está decisivamente atuante nesse olhar de viajante e esteta de Gilberto. A esse olhar soma-se um permanente descritivo de ambientes que integram um mergulho pessoal e particular, que eu considero como uma endoetnografia. A história dele se mistura com as outras histórias. Esse auto-olhar é norteador dessa caminhada, dessa mirada moura. É um auto-olhar para a casa, a família, o Recife, Pernambuco, para a comida, em especial o açúcar, para os canaviais, os engenhos, para o trópico, para o ibérico, para o homem lusitano, para as Áfricas, o Islã, para o Oriente. São emoções mestiças. É a escolha mestiça na obra de Gilberto. É uma mirada moura. É a pisada al andaluz. É o olhar que provoca uma compreensão complexa e plural sobre a região, sobre o homem, sobre as relações sociais, sobre a história e a cultura. É dessa mirada da qual eu partilho
e me vejo junto com Gilberto mirando. Glória. Eu pensei na missa e falei glória. Agora, glória a Gilberto. Gilberto é inovador, transgressor, futurista, telúrico, sensual, sexual, esteta, sedutor, gourmand, tradicional, politicamente correto, politicamente incorreto, viajante do seu tempo, passional, diplomata, popular, fidalgo, regionalista, universalista, apolíneo, dionisíaco, apaixonado pelo Recife, cidade sereia, ibérico, moçárabe, oriental, nordestino. Glória in excelsis Deo. Assim é Gilberto, nessa relação inicialmente de contrastes que se harmonizam num jogo profundamente lúdico. Eu vejo muita ludicidade na obra de Gilberto, pois os textos de Gilberto são deliciosamente lúdicos, no entendimento mais fundamental do que se entende por ludus. Um ofertório ou a busca de um território. É o próximo item. Na busca de um orientalismo não tão perdido, ou parodiando Proust. E tiro do livro Aventura e Rotina. Fala Gilberto agora. Esta viagem eu a venho fazendo um tanto proustianamente, como quem viesse ao Oriente em busca menos de um tempo, de uma presença de um certo modo perdida, mas não tão perdida que não se encontra em seus traços nos homens e até nas coisas imutáveis. E há, a meu ver, todo um estudo sistemático a fazer-se no sentido de uma captura desses traços lusitanos no Oriente. Fecha aspas. Isso Gilberto justifica numa espécie de harmonia racial, um dos seus calcanhares de Aquiles, diga-se, que projeta no que chama de lusotropicalismo. Ele expõe e se expõe e crê numa colonização equilibrada, outro calcanhar de Aquiles de Gilberto. Assim realiza textos deliciosamente descritivos e intencionalmente valorativos do que ele compreende como o encontro entre o luso e o Oriente, o luso e a África, o luso e a América. Ele não cai na esparrela do mito das três raças, como fala Roberto da Mata, o branco, o negro e o índio. Ele tem uma visão complexa, contextual, orientalizada. Ele não vê o homem lusitano como o homem lusitano, vê como um homem mundializado em pleno século XVI, com as navegações. Ele não vê um lusitano europeu, vê um lusitano, um afro-lusitano. Isso dá a ele uma compreensão étnica privilegiada. Gilberto crê no ideal de uma civilização tropical. E nessa trilha traz a ideologia do acaso português, ou a ideologia de que navegar é preciso, fabricar açúcar é preciso, escravizar é preciso, uma liberdade sexual entre brancos, negros e orientais é preciso, pois uma civilização luso-tropical também é preciso. Tudo fortalece esse sentimento da mirada moura, plural, complexa, particular. Outra chave desse meu texto de celebração, do reino da costa e da terra. Gilberto, ao afirmar que o brasileiro é biafricano, mostra o colono lusitano civilizado pelo Magrebe e fortemente afro-muçulmano. Ainda une a costa atlântica da África Ocidental com a brasileira através do tráfico de milhões de africanos em condição escrava. Orientalizado, mundializado é o lusitano, que traz essa energia multicultural, é um Brasil ocidental oriental, é uma mirada moura. Continua Gilberto em Aventura e Rotina. Aspas. Continua impressionado com as semelhanças da Índia portuguesa com o Brasil, ou do Brasil com a Índia portuguesa. Desde que daqui assimilou o português muito valor oriental, hoje dissolvido no complexo brasileiro de cultura, uma cultura luso-tropical, fecha aspas.
Nada melhor que bredo de coco, o peixe de coco, o feijão de coco, o arroz doce, que é o rose bisalib árabe, mas tão pernambucano, canjica, mungunzá, cocada, que é a interpretação brasileira do sabongo indiano, que aqui é chamado de baba de moça, assim impera o cocos lucífera, o tão popular coco da Índia. Ele vê e revê a Índia no cotidiano brasileiro. Na cozinha está a invenção que dá identidade, e é esta invenção que é a própria identidade. Identidade, povo, nação, são construções da cultura, são construções da história, são construções da sociedade. Pois nada é mais pernambucano do que o doce de banana de rodelinha, doce feito com a banana, que é a musa paradisíaca da Ásia, do Oriente, com açúcar, que também é da Ásia, do Oriente, com o cravo e a canela, que são também da Ásia. Contudo, afirma-se, o doce é pernambucano. Essa é a chave da obra de Gilberto. A não literalidade, a não olhar o Gilberto com o foco de uma lanterna ou de uma vela de cera, olhar o Gilberto com holofote, com multivisões, com multileituras. Isso justamente mostra a Mirada Moura, com a sua multiplicidade de olhares e entendimentos, não preocupados com as chamadas origens ou influências que dá arrepios a nós antropólogos. Aliás, um mal dos pesquisadores neófitos, especialmente da área de gastronomia. Influência para cá, influência para lá, origem aqui, origem acolá. Pois Gilberto tem no seu texto um sentido palatável. O texto de Gilberto é para ser comido, não apenas lido, comido. Estou encerrando. O texto bem temperado da pesquisa. Em Gilberto há uma realização literária, um exercício de texto, o encontro entre a antropologia e a língua portuguesa. Ele sempre buscou o texto, a forma, o estilo, a expressão, a literatura. Gilberto me disse que o seu melhor livro como texto literário é Nordeste. Ele disse isso a mim, e é realmente um livro fascinante. Também ele buscou o desenho e a pintura como linguagens interrelacionadas para a construção de imaginários. É a sua Mirada Moura. Passionalidade. Assim, com total passionalidade, quero aprofundar essa Mirada Moura no tema rivalidade literária. Eu dediquei, acho que umas 8 linhas a esse tema, porque eu estou preferindo celebrar passionalmente. Eu vejo a obra de Gilberto com paixão e passionalidade. Mas vou dar um pouco de tempero a esse recorte que exigiram para o meu dever de casa. E lá vai ele. Assim, com total passionalidade, quero aprofundar essa Mirada Moura no tema rivalidade literária. E aí vou fazer um uníssono com Dona Madalena, esposa de Gilberto, mulher de Gilberto, que dizia: a rivalidade está na inveja, em especial a inveja pernambucana. Ela às vezes falava: se Gilberto tivesse nascido na Bahia, feito Jorge Amado, teria outro reconhecimento, mas nasceu em Pernambuco. Fecha aspas. Isso eu muito ouvi frequentando lá o sítio em Apipocos. E trago aqui como provocação, já que o tema toca em rivalidade, se isso é possível. Intencionalidade. Considerei a aventura e rotina de Gilberto um bom caminho para ludicamente viver essa Mirada Moura. E termino com desejo. Aventura para os que enxergam Gilberto. Rotina para os que não se aventuram na aventura de Gilberto. Muito obrigado. E como eu não acredito em coincidências, logo que eu soube da Fliporto, me apressei a fazer um livro chamado Caminhos do Açúcar, Ecologia, Gastronomia, Moda, Religiosidade e Roteiros Turísticos a partir de Gilberto Freire.
da Top Books. Este é o primeiro exemplar, o lançamento será em dezembro desse ano. O primeiro vai para a Sônia. Sônia, é teu. Obrigado, Ladir. Teremos agora a fala do João César e duas perguntas que foram feitas, de certo modo, já serão respondidas na fala dele. Então, eu quero inserir essas duas perguntas, que são de José Brito. Gilberto é reconhecido pelo Brasil na escala intelectual que merece? O José encaminha a Fátima, e se nós tivermos tempo, depois eu repasso também para a Fátima responder. E a outra é do Francisco Cardoso. Qual a real importância da discussão uspiana, ou seja, dos intelectuais da USP, versus a obra de Gilberto Freire, para se entender a própria identidade do brasileiro, ou seja, como esses conflitos de ideias entre os pensadores da USP e o pensamento freiriano, de algum modo, revelam traços da nossa identidade. João. Muito obrigado. Antes mesmo de começar, eu gostaria de pedir ao pessoal da técnica que, por favor, projetem nos telões a imagem número 1, que aí está no computador de vocês como painel 1730, é a fotografia. Podem, por favor, projetá-la? Está projetada? Obrigado. Bom, então agora eu posso começar. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito a organização da Fliporto, na pessoa do curador literário, Mário Hélio, por esse convite gentil que muito me honra. Gostaria de agradecer também a toda a produção e agradeço em nome de Verônica por todo o apoio que tem dado a todos nós que participamos e creio que faço esse agradecimento em nome de todos. Quero dizer também da satisfação de participar desta mesa. Eu já conhecia os trabalhos da professora Fátima Quintas, cujo livro Açúcar é indispensável para quem se interessa pelo tema, e um dos livros mais saborosos que eu já li é um livro do professor Raul Lodi, que se chama, muito adequadamente, À Mesa com Gilberto Freire. Assim que é uma alegria compartilhar com vocês esta sessão. Eu gostaria, nos próximos 20 minutos, de propor um pacto a vocês. Que nos próximos 20 minutos, nós reflitamos juntos sobre uma pesquisa em curso, na qual, basicamente, o que eu pretendo mostrar-lhes é uma série de passagens textuais e de textos que permitem identificar uma rivalidade literária que eu creio ter sido fundamental para definir a cultura brasileira na segunda metade do século XX. Rivalidade esta que se associa às duas perguntas feitas pelos participantes. Eu me refiro à rivalidade literária de Gilberto Freire e, sobretudo, Sérgio Buarque de Holanda. E eu principio como epígrafe visual. E eu peço, então, que nos próximos 20 minutos reflitamos à sombra desta imagem que vocês têm diante de vocês. Esta imagem é uma butada visual, feita por um grupo de amigos. Como vocês facilmente já identificaram, encontra-se à direita ou à esquerda, Cícero Dias, na outra ponta, José Américo de Almeida, sentados, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Antônio Bento e, sintomaticamente, ombro a ombro, tocando-se mesmo, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Todo o meu argumento consiste em reconstruir uma história, e a história é desse medir-se, é deste ombro a ombro, é deste ombrear-se, ou, para dizer como na canção popular, é deste olhos nos olhos. E, de fato, o que um disse, o outro sempre esteve muito atento. Eu pretendo, de alguma forma, reconstruir esta rivalidade com a intenção, no final, de propor a possibilidade de uma história cultural renovada. Tema cada vez mais urgente, sobretudo porque ano que vem nós vamos celebrar os 80 anos da Semana de Arte Moderna e nada é mais urgente do que reescrever a história deste evento. Em boa medida, o que eu farei, então, é ler, junto com vocês, textos
Alguns textos praticamente ignorados, outros textos que ainda não foram lidos. Vou lhes pedir, então, paciência para que me acompanhem na leitura de textos que são rigorosamente fundamentais. E principio por Raízes do Brasil. Como vocês sabem, Raízes do Brasil é um texto que tem origem na famosa viagem do Sérgio Buarque de Holanda a Berlim, a Alemanha, na qual ele mantinha um caderno de anotações que depois, retornando ao Brasil, este caderno de anotações deu origem a Raízes do Brasil. Uma primeira versão do livro foi publicada em 1935 numa revista carioca chamada O Espelho e se chamava Corpo e Alma do Brasil, Ensaio de Psicologia Social. O livro foi publicado em outubro de 1936. O que nem todos sabem ou nem todos recordam é que o livro foi publicado numa coleção criada na editora José Olímpio por Gilberto Freire. O Gilberto Freire foi o coordenador da coleção nos primeiros volumes e Raízes do Brasil foi escolhido por Gilberto Freire para ser o volume inaugural da coleção Documentos Brasileiros. Não apenas isso, como o seu próprio livro, Sobrados e Mucambos, havia sido publicada pela Companhia Editora Nacional no mesmo ano, poucos meses antes do lançamento em outubro de 1936 de Raízes do Brasil, há várias cartas muito importantes de Gilberto Freire ao José Olímpio, instando o editor para que publicasse o mais rapidamente possível e com o máximo cuidado gráfico Raízes do Brasil. Raízes do Brasil, portanto, também é um projeto de Gilberto Freire e o cuidado que Gilberto Freire teve na publicação do livro é atestada pelas cartas a José Olímpio. Ainda mais, Gilberto Freire escreveu o prefácio da primeira edição. É um prefácio de 5 páginas, no qual, naturalmente, apresenta-se muito mais o projeto da coleção do que o próprio livro ou Sérgio Buarque de Holanda. Há, contudo, um parágrafo muito importante. Na primeira edição, prefácio este que, a partir da segunda edição, será retirado do volume. No prefácio da primeira edição, em 1936, o leitor brasileiro encontrou as seguintes palavras de Gilberto Freire. Isso, hoje em dia, não se lê mais. Os organizadores desta coleção foram ainda felizes, podendo fazer do trabalho de Sérgio Buarque de Holanda o seu volume número 1. O escritor paulista é uma daquelas inteligências brasileiras em que melhor se exprimem não só o desejo, como a capacidade de analisar, o gosto de interpretar, a alegria intelectual de esclarecer. Quando apareceu há 10 ou 12 anos, foi logo revelando as qualidades e o gosto que agora se afirmam vitoriosamente. Não apenas. Já em Casa Grande Senzala, 3 anos anteriores à publicação de Raízes do Brasil, portanto, em 1933, já constava um agradecimento de Gilberto Freire a Sérgio Buarque de Holanda pela tradução de textos em alemão. Em princípio, se lermos o texto que Gilberto Freire escreveu para Sérgio Buarque de Holanda em 1982, logo após a morte de Sérgio Buarque de Holanda, a opinião elevada de Freire sobre Buarque de Holanda não se alterou. Esse é um texto de 1982 que eu leio agora. Sérgio, mestre de mestres, mas também meu amigo de dias boêmios de nossa mocidade no Rio de Janeiro. 3 amigos desses dias, sempre muito juntos, fomos, ele, Prudente de Moraes Neto e eu. Boêmios pelo gosto da música popular brasileira, da afro-brasileira, da carioca. Daí, mais de uma vez, amanhecemos, bebendo chope, em bares tradicionalmente cariocas, ouvindo os, para nós, brasileiríssimos e como que nossos mestres, além de amigos de cultura brasileira, Donga, Patrício e Pixinguinho. Portanto, nesse arco temporal de 1933, a referência, o agradecimento em Casa Grande Senzala, ao texto publicado logo após a morte de Sérgio Buarque de Holanda, percebemos uma constante no tratamento textual de Gilberto Freire a Sérgio Buarque de Holanda. Vejamos agora se a recíproca foi verdadeira. E vejamos, então, o que ocorre na segunda edição de Raízes do Brasil, edição publicada em 1948, na mesma coleção Documentos Brasileiros da editora José Olímpio. No entanto, neste momento, 1948, o editor da coleção, o coordenador da coleção, não era mais Gilberto Freire.
mas o historiador Octávio Tarquínio de Souza. Eu vou ler para vocês, então, inicialmente, uma passagem longa. Eu lhes peço atenção, mas eu vou tentar ler da maneira mais clara possível, uma passagem longa que já se encontrava no ensaio de 1935 e que foi reproduzida literalmente na primeira edição de Raízes do Brasil. A passagem que eu vou ler agora é muito importante para o meu argumento. Primeira edição de Raízes do Brasil. Estamos agora lendo o livro que ninguém mais lê, que é o livro de 1936. Diz Sérgio Buarque de Holanda, no capítulo 5, o capítulo célebre do homem cordial. Nosso catolicismo, tão característico, que permite tratar aos santos com uma intimidade quase desrespeitosa, e que deve parecer tão escandaloso às almas verdadeiramente religiosas, provém ainda dos mesmos motivos. Prestem, por favor, atenção no que vem agora. Porque depois, na edição de 48, todas as 10 linhas que eu lerei serão simplesmente suprimidas, sem nenhuma explicação, sem nenhuma advertência ao leitor. Gilberto Freire, que tão bem se ocupou dessa liturgia antissocial que religiosa, em uma obra que representa o estudo mais sério e completo sobre a formação social do Brasil, fala-nos dos anjos e santos, que só falta tornarem-se de carne e descerem dos altares nos dias de festa, para se divertirem com o povo, nos bois, entrando pelas igrejas para serem benzidos pelos padres, nas mães, mimando os filhos com as mesmas cantigas de louvar o menino Deus, etc. A popularidade entre nós de uma Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, e segue. Na edição de 1936, a frase "a popularidade entre nós" inaugurava um novo parágrafo. Era compreensível, porque as 10 linhas anteriores não apenas representavam o elogio de Casa Grande Senzala, mas, sobretudo, representavam uma paráfrase da famosa análise feita por Freire do catolicismo, como referido pela professora Fátima Quintas. Ora, em 1948, ocorre uma operação textual, no mínimo curiosa. E eu proponho como uma hipótese que a razão pela qual nós ainda não contamos com uma edição crítica de Raízes do Brasil, e eu duvido muito que venhamos a contar, é porque uma edição crítica de Raízes do Brasil não poderá apagar a operação textual que agora juntos leremos. Estou lendo agora a edição de 1948. A edição diz assim: nosso catolicismo tão característico, que permite tratar aos santos com uma intimidade quase desrespeitosa e que deve parecer tão escandaloso às almas verdadeiramente religiosas, provém ainda dos mesmos motivos. Ou seja, idêntico princípio. Segue agora a frase: a popularidade entre nós de uma Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, ou seja, simplesmente as 10 linhas nas quais havia a alusão à Casa Grande Senzala como o mais importante livro sobre a formação social brasileira, simplesmente estas linhas são suprimidas. O mais grave é que a supressão não corresponde nenhuma alteração do raciocínio, nenhuma modificação na reflexão. O texto anterior, o texto subsequente é exatamente o mesmo. Apenas suprimem-se as linhas referentes a Gilberto Freire. Isso ocorre outras vezes na segunda edição. Eu não terei tempo agora de mostrar outros exemplos. Esse é o mais gritante. Há mais. Na verdade, a partir da terceira edição, a edição de 1956, Raízes do Brasil transforma-se radicalmente. A tal ponto que um paradoxo que era fundamental na primeira edição desaparece. Leiamos juntos a abertura de Raízes do Brasil em 1936. Eu sou levado a imaginar que vocês nunca leram o que eu lerei agora. E eu peço que vocês tenham um pouco de imaginação crítica e leiam, nas frases que eu lerei, um texto ou outro, que depois eu revelarei. Estou lendo agora Raízes do Brasil, 1936. Repito, volume publicado na coleção Documentos Brasileiros, e então sob a direção de Gilberto Freire.
todo estudo compreensivo da sociedade brasileira há de destacar o fato verdadeiramente fundamental de constituirmos o único esforço bem-sucedido em larga escala de transplantação da cultura europeia para uma zona de clima tropical e subtropical, sobre território que, povoado com a mesma densidade da Bélgica, chegaria a comportar um número de habitantes igual ao da população atual do globo, vivemos uma experiência sem simile. Esta é a abertura da primeira edição de Raízes do Brasil. Salvo engano, a civilização nos trópicos é bem sucedida, é um exemplo único nos anais da humanidade, porque há uma adaptabilidade inerente ao processo. Li literalmente a abertura de Raízes do Brasil. Contudo, todos vocês leem a abertura de Raízes do Brasil, que passa a existir a partir de 1956. E agora é outro livro. 1956, o mesmo livro, o mesmo autor, e o autor, numa nota à terceira edição, dizia para o leitor que nenhuma modificação fundamental havia sido introduzida na terceira edição. Leiamos. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Salvo engano, o que o texto dizia, o que a abertura do texto dizia, nas edições de 1936 e 1948, é simplesmente eliminado e contradito pelo que o texto diz na versão definitiva. Na versão definitiva, somos sim desterrados em nossa terra. Na primeira edição de 1936, somos desterrados e, no entanto, o único exemplo bem-sucedido de transplantação da cultura europeia para a zona tropical. As palavras são do Sérgio Buarque de Holanda. Ora, salvo engano, na abertura do texto, em 1936, o leitor escuta um eco, e eu lhes proponho que o eco é este. Quando, em 1532, se organizou econômica e civilmente a sociedade brasileira, já foi depois de um século inteiro de contatos dos portugueses com os trópicos, de demonstrada na Índia e na África a sua aptidão para a vida tropical. Mudado em São Vicente e em Pernambuco o rumo da colonização portuguesa do fácil mercantil para o agrícola, organizada a sociedade colonial sobre bases mais sólidas e em condições mais estáveis que na Índia ou nas feitorias africanas, no Brasil é que se realizaria a prova definitiva daquela aptidão. Salvo engano, a abertura de Raízes do Brasil, em 1936, ecoa a abertura o parágrafo de abertura de Casagrande Senzala, de 1933. Há um diálogo claro entre as duas passagens. Diálogo que é suprimido na edição de 1956, embora a edição de 1948 já principiasse a suprimir a presença de Gilberto Freire em Raízes do Brasil. Deixa eu perguntar ao Cristiano quanto tempo ainda dispõe. Tá. Ok. Então, eu tenho muito mais material nessa pesquisa que basicamente o que eu fiz foi reconstruir a relação a partir de textos do Sérgio Buarque de Holanda e do Gilberto Freire, a partir mesmo do momento em que eles não se conheciam. Eu vou então citar mais 2 ou 3 exemplos e vou dar por encerrada a conferência. É muito material, mas acho que a ideia principal vocês começam a perceber. O primeiro momento em que se pode atestar o princípio desta rivalidade literária, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda não se conheciam ainda. Em 1922, Paulo Prado volta de Paris e traz para os seus amigos do Rio de Janeiro e São Paulo o que ele supunha ser uma novidade absoluta em terra brasilis. Ele traz Ulisses, do James Joyce. O Sérgio Buarque de Holanda, que na época, junto com o Prudente de Moraes Neto,
era editor da revista Estética, se encanta com o romance, passa meses lendo o romance e decide escrever uma resenha para o 4º número da revista Estética. Não o faz, porque o Luiz da Câmara Cascudo envia para o Sérgio Buarque de Holanda, porque ele havia anunciado na revista Estética, no 3º número, Sérgio Buarque de Holanda escreverá sobre Ulisses, romance que ninguém ainda conhece no Brasil. O Luiz da Câmara Cascudo, então, envia para o Sérgio Buarque de Holanda um texto, um artigo, publicado no Recife sobre Ulisses, o James Joyce. Escreve, então, o Sérgio Buarque de Holanda numa reminiscência dos anos 40. O nome do articulista era tão desconhecido de mim ou de qualquer de nós como o do próprio missivista. O missivista era Luiz da Câmara Cascudo. O articulista, diz Sérgio Buarque de Holanda, chamava-se Gilberto Freire. Não guardo o artigo, mas tenho a nítida lembrança da passagem onde há referências a críticos que, dizia o Gilberto Freire, à sombra das bananeiras cariocas, já se metem a anunciar artigos sobre o dificílimo Joyce. Embora, completa o Sérgio Buarque de Holanda, a alusão zombeteira tivesse meu endereço, o trabalho deixou-me boa impressão. Era melhor do que tudo quanto eu fosse capaz então de escrever sobre o assunto. Por isso aceitei meio esportivamente a direta. Mas ele decidiu publicar no 4º número da revista Estética o artigo, reconhecendo que era muito melhor do que aquilo que ele poderia fazer na época. Bom, o 4º número da revista Estética nunca foi publicado porque a revista terminou no 3º número. Mas ainda que o 4º número houvesse, o artigo do Freire não sairia. Vejamos por quê. Recorda Sérgio Buarque de Holanda. O artigo foi vetado pelo Graça Aranha, que recorreu a um argumento, digo eu, perfeitamente cordial. Disse o Graça Aranha para o Sérgio Buarque de Holanda no Rio de Janeiro: este Freire é nosso inimigo. Isto é 1922. Estive sabendo que foi pessoa do Oliveira Lima, na briga com o Nabuco. Não nos convém publicar. Este é o princípio cronológico da rivalidade mais importante da cultura brasileira do século XX. Este ombro a ombro, este ombrear-se entre Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Há depoimentos muito interessantes do Gilberto Freire sobre a rivalidade, mas eu queria que seria indelicado da minha parte, porque não daria oportunidade a que o Fátima Quintas e o Raul Lodi voltassem a dialogar com vocês. Me permita, então, concluir dizendo o seguinte. É uma longa pesquisa, eu tenho uns documentos e umas passagens que são ainda mais saborosas de ambos os lados, do Freire e do Sérgio Buarque de Holanda, sobre esta rivalidade. Isto deverá dar no futuro origem a um livro. A primeira parte do livro será uma análise minuciosa de todas as modificações de raízes do Brasil. A segunda parte será uma análise minuciosa da reconstrução da história desta rivalidade. Mas eu não pretendo que essa reconstrução tenha apenas caráter psicológico. Não se trata de reduzir esta rivalidade a uma briga de egos, em nenhuma circunstância. Eu gostaria que nós pensássemos na rivalidade literária entre o Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire de uma forma que nos permitisse ver a atualidade da disputa e de que forma essa disputa pode nos permitir a modificação de uma forma de compreender a cultura brasileira. O que de fato esteve em jogo nesta rivalidade literária, além, claro, do fato singular que são os dois grandes gênios da interpretação da cultura brasileira na segunda metade do século XX, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. São as duas grandes percepções de processos diferentes da formação social brasileira. Mas mais, o que realmente esteve em jogo nesta rivalidade literária é uma disputa que remonta ao século XIX e que teve no Recife um primeiro momento de explosão e que nós ainda não conseguimos superar de todo. Eu me refiro à Escola de Recife e eu me refiro, sobretudo, à ideia de uma narrativa da cultura brasileira que não seja uma narrativa unicamente baseada em Rio de Janeiro e São Paulo. Uma narrativa da cultura brasileira que seja policêntrica, uma narrativa da cultura brasileira que reconheça a pluralidade de distintos centros de produção cultural e que não subordine hierarquicamente toda a história da cultura brasileira do século XX à estrutura básica do centro, Rio de Janeiro e São Paulo. Dois exemplos muito simples.
Dois exemplos muito simples. Não é possível escrever essa história do modernismo brasileiro e não conceder um papel de destaque a um dos maiores artistas modernistas deste país, um dos poucos que realmente dialogou de igual para igual com a vanguarda europeia quando esteve em Paris, quem organizou a primeira exposição de quadros e desenhos do Picasso no Brasil e outra vez na América do Sul, um dos mais criativos pintores, ensaístas e pensadores brasileiros do século XX, Vicente do Rego Monteiro. E quase não se encontra nas histórias do modernismo brasileiro, uma posição adequada para Vicente do Rego Monteiro. Disse sempre que o futurismo no Brasil ele vem de torna-viagem, após a primeira viagem do jovem Oswaldo de Andrade a Paris, que então leu o Manifesto Futurista e o traz para o Brasil. Ora, Almáquio Diniz, em dezembro de 1909, traduziu na íntegra o Manifesto Inaugural do Futurismo, publicado em fevereiro do mesmo ano por Filippo Tommaso Marinetti, em francês, no jornal Le Figaro. A primeira vez que esse manifesto chegou ao Brasil, chegou em Salvador, na Bahia, traduzido na íntegra pelo Almáquio Diniz, no Jornal de Notícias de Salvador. Isto é absolutamente ignorado nas histórias que escrevemos do modernismo. A rivalidade de Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, em última instância, diz respeito a uma rivalidade de uma forma de compreender a narrativa da cultura brasileira. Esta fotografia é sintomática e esta fotografia deve ser levada a sério. Ela não é, como toda fotografia, um instantâneo, um registro do presente. Ela é um improvável flagrante do futuro. Reparem que Sérgio Buarque de Holanda, neste ombro a ombro com Gilberto Freire, olha a todos vocês agora de maneira fixa. E, de fato, o Sérgio Buarque de Holanda tornou-se um homem instituição. O Museu Paulista, o Instituto de Estudos Brasileiros, a Cátedra de História na USP. E, a partir desta posição, toda a Escola Sociológica de São Paulo foi criada em contraposição ao modelo proposto em Casa Grande Senzala. Vejam o olhar de Gilberto Freire, que olha ao longe, que está ombro a ombro com o Sérgio Buarque de Holanda, mas que não parece tão enraizado em lugar algum. Em alguma medida, esta rivalidade diz respeito à nossa necessidade de rever a maneira para a qual escrevemos a narrativa da cultura brasileira. Esta narrativa deve ser policêntrica, deve ser desenraizada de alguma medida. Muito obrigado. João César de Castro Rocha, é uma pena interrompê-lo, suas falas são maravilhosas. Olha, eu vou ter pouco tempo, até porque eu fui orientado a não atrasarmos nada para que vocês acompanhem o monólogo de encerramento da Fliporto, que nós teremos em seguida. Então, eu terei uma última fala de cada um deles, de cerca de 5 minutos, e eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou juntar as perguntas, não tenho como fazer uma a uma, e vocês vão pensando aquilo que vocês querem, de algum modo, comentar nesta última fala. Só uma dica, já que o João César fez aqui alusão a livros do Lodi e da Fátima Quintas, enquanto esse livro do João César novo não sai, quem puder adquirir, eu acho que tem um livro fundamental, eu conversava com ele antes, que é um livro chamado Nenhum Brasil Existe. Parece ser um livro um tanto salgado no valor, mas eu garanto que vale cada centavo. É uma verdadeira enciclopédia, inclusive consta isso na capa, e são vários e vários ensaios onde, de alguma forma, se trabalha essa questão da busca de uma identidade, da construção de uma identidade para a nação, uma busca inalcançável, até porque, se chegasse a engessar a uma essência do que seja o Brasil, do que seja a nossa cultura, provavelmente seria uma imagem equivocada, porque essa construção ela está sempre acontecendo, daí o Nenhum Brasil Existe, onde o João César faz, inclusive, a lembrança do poema do Drummond. E há lá um capítulo com vários ensaios sobre Gilberto Freire, especificamente, e este raciocínio do João César está trabalhado num ensaio publicado neste livro. Daqui a pouco ele deve ficar fora de catálogo, porque já está ficando difícil de encontrar. Não sei se vai ser reeditado, então quem puder adquirir, tiver interesse, Nenhum Brasil Existe. Deixa eu juntar agora aqui as perguntas que chegaram, enquanto os três vão pensando no que comentar nessa fala final de cada um. Muitos historiadores contestam essa afirmação que o catolicismo é o cimento da unidade nacional. Para esses historiadores, a unidade nacional se deu em função da estrutura agrária, dos interesses do mercado e dos interesses do mercado.
o que dizer do pensamento de Freire na ótica política. Como se explicar a visão politicamente correta, não sei se é correta ou incorreta aqui, do doutor Gilberto, e, ao mesmo tempo, ele ter participado da elaboração do Estatuto da Arena, partido que deu sustentação à ditadura militar a partir de 1964. De que maneira as expressões e impressões pessoais estão dispostas na literatura de Gilberto Freire? E qual foi o maior amor de Gilberto? Qual foi o grande destaque da sua vida amorosa? Pergunta do José Alain Vitor. Então, infelizmente, só tenho 5 minutos para cada um de vocês, essa maldade. Lodi, quer começar? Bem, com o espírito da celebração que me move aqui nesse encontro, eu até recebi essas perguntas muito tranquilas e até benevolentes, né? São perguntas não tão apimentadas como talvez esperássemos, né? É provocação também. Considero esse exercício coletivo da obra de Gilberto muito importante, porque a obra é um processo, a obra não se encerra nela, ela é estimuladora, ela é viva, parodiando um pouco aqui a querida Fátima, é carne viva, né? E viva, porque o Gilberto tinha esse cumprimento, viva, não, né? Quando ele chegava, falava viva, e nisso traduz muita coisa, viva, né? Viva a celebração, viva a vida, viva. E ele sempre me perguntava qual a fantasia que eu ia usar no carnaval aqui do Recife, que eu já passo há quase 4 décadas. Eu comecei a brincar bem cedo, diga-se de passagem. E nós conversávamos das coisas mais lúdicas e mais sérias. E eu aprendi com o Gilberto o seguinte: ser sério não é ser sisudo. Eu tenho muito medo das pessoas sisudas, né? Eu acho que o sorriso é a grande franqueza da seriedade e da partilha que a obra de Gilberto dá. Essas perguntas são perguntas gerais, e que trazem exatamente alguns dos muitos aspectos da pluralidade da obra de Gilberto. Eu acho que Gilberto está ainda a ser descoberto, ele é um processo, e nós que gostamos com paixão, vamos lendo cada dia os mesmos textos e achando que os textos são diferentes, porque nós estamos mudando e a obra de Gilberto vai mudando com a gente. É uma obra atemporal, ela é tríbia, politemporal, atemporal, né? E ela é viva. Então, eu quero dar um viva. Viva Gilberto, viva a sua obra. Bem, de repente é porque o tempo já está acabando, então a minha cota já se encerrou. Fátima Quintas. Bom, realmente quando a gente começa a falar em Gilberto, é um mundo que se abre e de perspectivas. Gilberto foi um provocador, ele mesmo diz, sou francamente paradoxal, e isso é maravilhoso, porque nós todos vivemos entre o sim e o não, entre a vida e a morte, então já somos, por princípio, condenados, não é, a morrer e condenados a essa própria contradição. Mas Gilberto teve com a contradição uma facilidade enorme de trabalhar esses opostos. Os títulos dos seus livros já falam dessa contradição e a gente já sabe, eu não vou aqui repetir. Mas o que eu acho encantador em Freire é que Freire ele foi acusado de não concluir. Não concluir porque Freire ele sempre pensou num tempo que é fusão e sempre pensou também numa obra aberta. A obra aberta para Freire era fundamental. Então, ponto final sempre foi para o homem algo muito pouco tranquilizador. Na verdade, quando a gente põe um ponto final, é como se você estivesse concluindo alguma coisa. E concluir é uma forma de morrer. E isso Gilberto nunca quis. Gilberto realmente não
não morrerá. Eu acho e concordo com o nosso amigo, é preciso acabar, é necessário repensar esse mundo sudeste e nordeste, é necessário dar um basta a essa atitude sempre de rivalidade, sempre uma atitude de um olhar de só menos importância para esse nordeste. Gilberto fez questão de morar em Apipucos, Gilberto fez questão de ficar no Recife, Gilberto nunca saiu daqui para definitivamente morar fora. Então, tudo isso mostra em Gilberto essa vontade, esse desejo de ter uma visão regional, mas partindo para o universal. Fátima, só te interrompendo um pouquinho, só para registrar, eu lembro que uma vez Edson falou algo que faz eco ao que você diz. Ele disse, olha, eu não vejo nada contra se fazer essa dicotomia, Sudeste e Nordeste. Como Gilberto fez, desde que ela, ao invés de reduzir, ela some, exatamente. A gente pensar nessa divisão, isso é absolutamente inacreditável ainda hoje no século XXI, se pensar nessa divisão. Gilberto não teve e não quis ter nenhuma posição definitiva. Gilberto, ele sempre disse que o que é definitivo é aquilo que terminou. Gilberto nunca desejou nada definitivo. Quanto aos amores de Gilberto, Gilberto amou muita gente. Gilberto, eu acho que ele tinha uma capacidade enorme de amar, mas a grande paixão dele mesmo foi Madalena Freire, foi aquela mulher maravilhosa que, inclusive, não sei se vocês sabem, quando ele se declarou de uma forma assim completamente apaixonada, a Madalena aceitou, mas depois disse, não. Gilberto já tinha escrito Casa Grande Senzala, Gilberto já era famoso, já tinha passado a década de 30, ele conhece Madalena em 1940, ele casa em 1941, e ela disse, não, eu sou uma narradora e você é um grande intelectual. Mas a paixão foi adiante, e existem cartas belíssimas, inclusive, de Gilberto para Madalena, mostrando que a grande paixão foi Madalena. E, na verdade, eu acho que a grande paixão de Gilberto também foi o ato da escrita. Era na escrita que ele se manifestava. E há uma pergunta aqui que me parece que é relativa a se ele se projetou na escrita. Sim, ele sempre disse que se alongou. Ele disse que Casa Grande Senzala era uma autobiografia coletiva. Ora, se era uma autobiografia coletiva, ele se alongava-se desse menino, que ele tanto quis falar sobre esse menino, e alongava-se, sim. Ele era um prolongamento de toda uma sociedade que ele sentiu, que ele amou, e que ainda hoje ela é vívida as palavras, no que significa, naquilo que Gilberto Freire fez em carne viva. Eu gostaria de pedir que a produção, a parte técnica, por favor, projetasse a segunda imagem, que no laptop está painel 1730-2. É um símbolo gráfico. Pode, por favor, projetar? Está projetado? Eu vou comentando já do que você... Por favor, é a projeção da segunda imagem do painel das 17h30. Obrigado. O professor Raul Lodi mencionou com muita propriedade da riqueza dos títulos de Gilberto Freire, da riqueza sintética. No título Casa Grande Senzala, o elemento mais importante, como aprendemos com a erudição invejável do Edson Nery da Fonseca, é o símbolo gráfico. Porque não se trata de uma simples substituição visual da conjunção aditiva e. Este símbolo é um dos símbolos mais antigos conhecidos, é o ampersand para nós. O que este símbolo diz é exatamente o que a professora Fátima Quintas sugeriu. O ampersand sugere uma relação de proximidade que não é apenas cumulativa, não se trata apenas de Casa Grande e Senzala, mas se trata de dizer que na Casa Grande há também a sombra da Senzala e que na Senzala se projetam elementos da Casa Grande. A história cultural que eu tenho em mente tem um símbolo gráfico
Como diria o meu irmão que estuda design gráfico, tem uma marca gráfica. A marca gráfica é esta, é o símbolo ampersand. Nesta história cultural renovada, eu sugeriria que para o próximo ano, os 80 anos, não apenas de comemoração da Semana de Arte Moderna, como nós supomos, não. São 80 anos da criação do Museu Histórico Nacional, em 1922, são 80 anos do grande acontecimento cultural do ano, de 22, que foi a primeira exposição do centenário da independência, são 80 anos da fundação do Partido Comunista Brasileiro, são 80 anos do primeiro movimento, do Levante do Forte, do Levante de 22. É um ano muito maior do que apenas a Semana de Arte Moderna, que nós só lembramos dela hoje. Haverá um livro do Gilberto Freire que no próximo ano deverá ocupar o centro das discussões. O livro se chama Região e Tradição, porque neste livro, com o extraordinário prefácio de José Lins do Rego, que é uma verdadeira autobiografia intelectual de toda uma geração, influenciada pelo Gilberto Freire do ponto de vista literário, neste livro Região e Tradição, há implicitamente elaborada uma teoria de um modernismo alternativo, que não é o modernismo da vanguarda, ruptura, surrealista, futurista, mas que seria um modernismo muito mais próximo de um T.S. Eliot, no qual só se pode renovar no interior da tradição. Eu creio que para o próximo ano, região e tradição, junto com esta noção de uma nova história cultural, deverão ocupar o centro das nossas atenções. Muito obrigado. Só complementando, o manifesto regionalista a seu modo, regionalista e tradicionalista, a seu modo modernista. E nesse manifesto ele sugere um monumento ao Pirão. Claro. Então é totalmente avant-garde, totalmente. Eu sempre achei interessante que essa nossa mania de, por exemplo, rotular as coisas, o que é que se fala do pós-modernismo, que é um nome, inclusive, bem infeliz? É de você reconhecer os traços diferenciadores do local, do regional, sem perder a mirada universal. Ou seja, Gilberto Freire era pós-moderno. Mas, enfim, eu gostaria demais de agradecer, vocês estiveram aqui, Raul Lodi, Fátima Quintas e João César de Castro Rocha. Flip Porto, 7ª Festa Literária Internacional de Pernambuco. Oh, linda, tens a paz dos mosteiros da Índia. Tu és linda pra mim.